Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão presentes aqui nessa noite maravilhosa do dia do Senhor, a qual nós temos o privilégio de mais uma vez em nossa vida adorar, bendizer, render graças ao nome do Senhor, como é devido, segundo a sua palavra. Meus irmãos, o texto da pregação de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Hoje nós não vamos do versículo 1 ao 5, do 1 ao 3, ou um versículo apenas, mas todo o capítulo de número 1 de 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus afirma o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recomendando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor, Deus e Pai nosso, ó Deus Trino, nesse momento, ó Pai, clamamos que Tu fale aos nossos corações. Nós clamamos, ó Pai, que a correção venha, que o Teu conselho venha, e através, ó Pai, do Teu Espírito, através do que Tu fez conosco, Tu nos fez nascer do alto, possamos viver de acordo com o Teu conselho. Nos guia, ó Pai, nos guia pelo caminho estreito. Nos faz, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós não podemos viver para nós mesmos, porque a Tua vontade acaba sendo o nosso querer, porque a Tua voz constantemente nos fala ao coração. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, aqui diante de nós está uma igreja magnífica. Muitas vezes nós olhamos aquelas igrejas de Apocalipse, vemos ali Filadélfia, por exemplo, igreja que faz a vontade de Deus. Existiram algumas igrejas do Novo Testamento que fizeram a vontade de Deus de forma mais plena,
E aqui se encontra uma que desde o início ela fez tudo o que era correto. Em Tessalônica, que inclusive ainda hoje tem esse nome, essa cidade, entendeu? Eu fiquei sabendo há alguns anos atrás, através de uma partida de futebol, que tem um time lá chamado Ares de Tessalônica, que nunca perdeu para o Real Madrid em casa, porque a torcida é muito forte lá, o povo é fanático demais. Mas em questão de evangelho praticado e vivido, ali a realidade é um pouco diferente nos dias de hoje, infelizmente. Isso porque toda a Europa ela vive um pós-cristianismo. Hoje vai-se missionários para lá, pastores para lá, para tentar consertar a fé de alguns e às vezes até pregar o evangelho verdadeiro inicialmente, como que acontece muito em Portugal, por exemplo. Mas lá em Tessalônica vive essa situação hoje. Mas aqui, nesse dado momento histórico, nesse momento fantástico de fato, nós estamos vendo esse acontecimento magnífico, né? O apóstolo Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. Ele passou apenas 3 semanas nessa cidade, mas ficou ali uma forte igreja. Essa é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele a escreveu de Corinto, para responder a alguns questionamentos e dificuldades da igreja. Cada capítulo dessa carta termina com uma referência à segunda vinda de Cristo. Se nós observarmos no último versículo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo vai falar sobre o Senhor Jesus, ele vai dizer: a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira é prometida desde o Antigo Testamento, Isaías 63, ao 3, a gente vai ver sobre isso. A profecia de que vai se cumprir de Deus, e Jesus, essa questão, escatologicamente falando, vai ser uma questão, vai acontecer ainda, e Jesus vai cumprir com essa ira, que inclusive o capítulo 19 de Apocalipse vai ser bem claro nisso, e falar que o Senhor Jesus vai esmagar todos os inimigos de Deus. A cidade de Tessalônica também era uma importante cidade. Antes de ser Tessalônica, o seu nome era Terma. Isso devido às muitas fontes de águas quentes. Lá na Europa, existem alguns pontos que tem esse tipo de água, né? Às vezes não fontes, mas um mar mesmo assim, que a água são quentes e, digamos assim, são medicinais. E lá acontecia esse tipo de coisa. No ano 315 a.C., a cidade recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande, filha de Filipe. Quando Roma conquistou a Macedônia, em 168 depois de Cristo, a cidade tornou-se a capital de toda a província. Já nos dias de Paulo, a cidade tinha em torno de 200.000 pessoas. Hoje, a cidade de Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia, com uma população de 250.000 habitantes. Paulo entrou nessa cidade por um chamado específico de Deus àquele povo. E ali foi fundada essa igreja. Paulo, embora fosse um missionário enviado aos gentios, e nós vamos ver essa declaração em Atos 9, versículo 15, ele sempre começava com os judeus. Que todos aqui perceberam isso na leitura natural da palavra de Deus. Ele sempre começava com os judeus.
E nós temos muito o que aprender com a abordagem evangelística do apóstolo Paulo. Ele começava onde o povo estava. Às vezes nós somos mal compreendidos também quando nós procuramos corrigir as imprecisões teológicas de irmãos ou de pessoas que são de seitas. Mas isso deve ser feito. O que Paulo fazia com os judeus, quando ele procurava primeiro eles, ele estava consertando a imprecisão que existia. A fé não estava correta, a crença não estava correta. Às vezes até pregando-se o Cristo, mas não o Cristo que já veio ou que viria, o sujeito era censurado, era corrigido, como foi o caso de Apolo. Agora imagina quando o negócio é totalmente diferente. E nós sabemos que no meio do evangelicalismo moderno, existem igrejas que não pregam o Cristo da Escritura. Isso também seria um tipo de evangelismo, uma continuidade de uma forma paulina de evangelização. Então o apóstolo Paulo, ele fazia dessa forma, até porque era a vontade do Senhor Jesus, essa questão primeiro do judeu, depois do grego. Por que é que Paulo escreveu essa carta? Primeira coisa, era enfrentar diretamente a campanha de murmúrios com referência à personalidade e motivações. Isso nós vamos ver no capítulo 1 e capítulo 2 aqui de 1 Tessalonicenses. Outra coisa, ele queria enfatizar para eles a doutrina da segunda vinda. Como nós falamos aqui e como nós conseguimos observar em todo o Tessalonicenses, a gente vai ver que ele sempre termina falando sobre Jesus e sobre a ira vindoura, sobre algo escatológico para esse povo. A outra coisa, ele também enfatizou a necessidade de uma vida santa. Isso é claro. Sempre o apóstolo Paulo falava sobre isso, mas ele pegou pesado também em relação a essas coisas. Os novos cristãos, eles estavam confusos em relação à segunda vinda, em virtude de perseguições. Eles pensaram que o dia do Senhor já havia chegado, por exemplo. Por exemplo, nós já ouvimos muito uma frase que diz, certamente nós já ouvimos: por favor, se você encontrar uma igreja perfeita, não se una a ela. Se você se unir a ela, ela já não será mais perfeita. Isso aí é uma coisa bem antiga, né? No meio do evangelicalismo brasileiro, esse dizer, né? A igreja de Tessalônica era uma igreja maravilhosa. Durante 3 vezes, Paulo dá graças pela maneira como a igreja respondeu ao seu ministério. Capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele dá graças a Deus por essa igreja. Quais eram as características dessa igreja tão preciosa? Nós temos 4 pontos hoje para falar sobre isso. Do 1 ao 4, nós vamos ver que é um povo eleito. Do versículo de número 5 ao 7, é que é um povo exemplar. Ou seja, uma consequência, se é eleito, ele tem que ser exemplar. Chega desse agora, sou eleito e não ser exemplar. Não existe, isso é contraditório. Se é exemplo, é cristão. Se é cristão, é pequeno Cristo. Se é pequeno Cristo, é como diz em Romanos, foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho. E no versículo 8 nós vamos ver um povo missionário. Um povo missionário de fato.
E outra coisa, no versículo 9 ao 10, um povo expectante. E se falando em um povo missionário, é até curioso que hoje, a filha da pessoa que me convidou para Betel, insistentemente está aqui hoje, né, que é a Vanessa, a mãe dela que ficava direto em cima de mim, podia me ver na calçada lá de casa, ela pegava e ficava me convidando para a igreja direto. Foi uma pessoa que me convidou bastante, falou de Cristo várias vezes para mim, e está aqui, né, curioso isso, muito bom. Então, meus irmãos, nós vamos ver alguns desses pontos hoje, e o primeiro, que é em relação a um povo eleito. Vamos ler aqui do 1 ao 4, mais uma vez, meus irmãos. A palavra de Deus diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-os diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação no vosso amor e da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A palavra igreja, aqui no versículo nesse capítulo de número 1, que nós vamos ver aqui, ou a palavra igreja, ela tem eclesia, ela tem um significado, digamos assim, até filosófico, podemos dizer, na Escritura, que é um povo chamado para fora. Sempre que nós lemos a Bíblia, nós vamos ver e encontramos a eleição divina. Deus está chamando um povo para fora do mundo. 7 vezes em João 17, por exemplo, Jesus se referiu aos crentes como aqueles que o Pai lhe deu do mundo, que Ele lhe deu do mundo. Vamos abrir aqui em João 17 e ver isso. João 17, nós vamos ver, por exemplo, no versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O versículo número 6 vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste a eles, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 11 ao 12 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, porque teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E o versículo 24 vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele fala dessa forma, e é assim que cremos também. Paulo disse que sabia que os crentes de Tessalônica tinham sido eleitos. No versículo 4 nós vemos isso. A eleição é eterna, ela é incondicional, ela é pela graça, ela é imutável, ela é justa, ela visa a glória de Deus. Eis alguns fatos sobre a eleição. O primeiro: a salvação começa com Deus.
O clássico texto lá de João, capítulo de número 3, João, capítulo de número 3, do encontro do Senhor Jesus com Nicodemos, nós vamos ver ali o texto dizendo, aquele que nasceu de novo. No entanto, no original, a tradução, eu não entendo até hoje porque que não traduziu dessa forma, é nascer do alto, nascer de cima. A graça eficaz vem de cima, a regeneração vem de cima, o nascer vem é do alto, vem de Deus. A primeira coisa é essa. O inteiro plano da salvação começa no coração de Deus e começa antes da fundação do mundo. A segunda coisa é que a salvação envolve o amor de Deus. Paulo chamou os crentes de irmãos amados de Deus, aqui no versículo 4. Foi o amor de Deus que tornou o Calvário realidade. Só que não é o amor de Deus, não é de fato o amor de Deus que salva os pecadores, mas a graça de Deus. A graça de Deus é que salva os pecadores. Deus, em sua graça, nos deu o que não merecemos. Sua misericórdia, Ele não nos deu o que merecemos. A outra coisa, a salvação envolve fé, amor e esperança. Os crentes receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. E essa mensagem transformou a vida deles. O eleito ama e o eleito aguarda a segunda vinda de Cristo. A fé, o amor e a esperança são evidências da eleição. O povo eleito é um povo que tem uma fé ativa. Um povo eleito tem um amor abnegado. Um povo eleito tem uma esperança firme, fixa, forte, resistente e que não é abalada. A outra coisa é que a salvação muda a vida. Se você colocar aqui o versículo 3, junto do versículo 9 e 10, você verá algumas coisas. A primeira é essa operosidade da fé, que é uma palavra que chama muita atenção nesse texto. Eles deixaram ídolos e foram convertidos ao Senhor. Eles deixaram todo tipo de idolatria e seguiram a Deus. Inclusive, isso era uma grande dificuldade para as pessoas naquela época. Eles eram extremamente envolvidos com a idolatria. Aliás, o ser humano sempre foi envolvido com isso. Parece que ele curte essas coisas. O Calvino até fala, né, que a nossa mente é uma fábrica de ídolos, porque nunca o ser humano deixou de fazê-lo. Eles abandonaram esses ídolos. Outra coisa é a abnegação do amor, para servir ao Deus vivo, para seguir a Deus, para amar a Ele. A outra coisa é a firmeza da esperança, porque o cristão, ele deve aguardar do céu o seu filho. Aquele que se diz eleito de Deus e não tem evidências de uma mudança de vida, está enganando-se. Aqueles que Deus elege, Ele transforma. Ou seja, a verdadeira fé produz obras.
Nós temos aqui essa operosidade da fé. É o conforme se crê, se vive, se pratica. O verdadeiro cristão, o eleito, o nascido do alto, o regenerado, ele vive segundo a palavra. Não vive segundo a sua vontade. Não vive segundo velhos costumes, segundo o velho homem. Então vamos agora para o ponto número 2. Um povo exemplar. Isso nos leva a esse segundo ponto, essa questão de que essa verdadeira fé, ela produz obras que vêm da fé, que vêm segundo o que é a vontade normativa de Deus, e até a vontade volitiva do Senhor, porque a vontade do Senhor é que seu povo sirva a Ele em fidelidade, obedecendo a sua palavra. Então nós vamos para o segundo ponto, que vai do 5 ao 7, que a palavra de Deus diz o seguinte, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, um povo exemplar. Os crentes de Tessalônica eram exemplos em várias áreas da vida, porque uma comunidade, um local, um povo, ele trabalha em várias áreas, ele pratica muitas coisas, ele caminha, ele se comunica com todo mundo. Então, se é exemplar, é em todas. Se ele, o povo todo se tornou, toda a igreja se tornou exemplar, todos os convertidos se tornaram exemplares, então quer dizer que eles atingiram todas as áreas da sociedade. Aí vem a pergunta: a igreja Betel, o povo da igreja presbiteriana Betel, ele tem sido exemplo em todas as áreas? Vamos ampliar mais. Será que o povo evangélico brasileiro, que se chama pelo nome do Senhor, tem sido exemplo em todas as áreas? Quando a gente amplia mais, a gente sabe que não. E espero, e o Senhor deseja, na sua vontade volitiva, que a igreja Betel seja exemplo em todas as áreas. Essa semana, eu vi uma postagem de um irmão, que eu fiquei preocupado, quando comecei a ver a postagem, que estava deixando o emprego, mas estava deixando como um bom exemplo, como alguém que trabalhou como se fosse para o Senhor, e estava assumindo outro emprego, deixou um local que estaria de portas abertas para ele. Será que nós trabalhamos os locais dessa forma? Isso é maravilhoso. Muitas vezes a gente tem ainda tem esse negócio, não, trabalhar para o Senhor é ser pastor, é ser o presbítero, é ser o diácono, é ser o evangelista, é ser o professor de escola dominical, tem que trabalhar dentro, no meio da congregação. Você serve a Deus em todas as áreas da sua vida, em todos os locais, você está servindo ao Senhor. Saiba que você é chamado pelo nome do Senhor, e levar o nome do Senhor em vão é fazer desonestidades e coisas terríveis por aí. Então seja um exemplo em todos os lugares. Então, em todos os setores da vida, eles eram exemplos. Primeira coisa, eles receberam a palavra de Deus, como diz aqui no versículo de número 5.
receberam a palavra de Deus. A igreja recebeu a mensagem e o mensageiro e o evangelho produziu um profundo impacto na vida deles. Um impacto de fato. Paulo teve ousadia para pregar para eles o evangelho a despeito das perseguições sofridas. Eles tinham fome pela palavra de Deus. No capítulo 2, versículo número 13, nós vamos ver: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficientemente em vós, os que credes. É interessante ver em vós, os que credes, é que nós podemos ver duas possibilidades aqui. Ou está falando para todos, ou ele está dizendo que tem aqueles que creem de fato e que são eleitos ali, em meio a um ajuntamento que também não tem eleitos. E a gente sabe que essa realidade, ela é vivida e é fato em qualquer ajuntamento. Não vamos enganar, há a possibilidade de aqui não ter eleito. Aqui eu não estou falando de simplesmente, tem visita, não estou falando disso. Eu estou falando daqueles mesmos que estão todo domingo na igreja. Como a gente falou na pregação passada, existe aquele que vai para a igreja porque o papai vai, porque a mamãe vai, porque o esposo vai, porque a esposa vai, porque a minha família curte aquela igreja, então eu vou. Existe essas duas possibilidades nessa questão daqueles que cresces, né? Outra coisa que nós vamos ver aqui, é que eles seguiram seus líderes espiritualmente. Versículo 6, a parte A, diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A palavra imitadores, que nós temos aqui, os crentes não apenas receberam a mensagem e o mensageiro, mas se tornaram imitadores de sua vida. Nós vamos lá para Hebreus, capítulo 13, bem rapidinho, meus irmãos. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, obedecer a vossos guias, ou pastores, presbíteros. No caso, nós tínhamos aqui a questão dos apóstolos, mas, no entanto, isso deve ser levado para os dias de hoje, como pastores, presbíteros, diáconos, também, que devem ser exemplo. No entanto, todo cristão deve ser exemplar, principalmente para aqueles que estão chegando. A palavra, no caso aqui, é mimetai, de onde vem a questão de mimetismo. Os imitadores tornaram-se exemplos. Quem não é um imitador, não pode tornar-se um exemplo. A palavra tipos
é deixar marcas. O líder é um exemplo. Isso conduziu a igreja a uma severa perseguição. Não basta apenas ganhar almas, ganhar vidas. Precisamos velar pelas vidas e encorajar novos crentes a obedecer à palavra de Deus. Devemos encorajar a obedecer à palavra de Deus. Você tem sido, meu irmão, um encorajador para outros? Nós temos procurado encorajar os nossos irmãos que muitas vezes estão num momento ruim, espiritualmente falando, ou a um novo convertido. Um novo convertido, às vezes, que é um parceiro de trabalho, que chega perto de você para conversar sobre essas coisas. Temos praticado tais coisas? Outra coisa que eles sofreram por Cristo. A parte B do versículo 6, a gente vai ver, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, ao abandonarem seus ídolos e se voltarem para Deus, esses crentes despertaram ódio nos seus compatriotas. A partir do momento em que o sujeito de fato é convertido, lá no seu trabalho, no quartel, ou em algum local que você habite e trabalhe, você vai ter muita oposição. Você vai ouvir muita coisa. Você muitas vezes vai passar a ser odiado. Você vai passar a ser perseguido. Certamente, alguns desses perderam seus empregos, por exemplo. Olha, se por causa de política nesse país, o sujeito que votava em fulano declarava tal, se era contrário ao patrão, o cara era despedido ou era perseguido. Imagine por causa da fé no Senhor Jesus. Imagine aqueles que eram do caminho, que eram chamados cristãos, que aí tinha oposição de todo lado, dos idólatras, e tinham também a oposição de judeus, que ia logo com pedrada logo, de todo jeito, até matar muitas vezes. A fé, meus irmãos, sempre é testada através da perseguição. Ela é uma das formas, é uma das maneiras. Mateus 13, 21, a gente vai ver isso. 2 Tessalonicenses 3, 12, aqui a gente vai ver sobre isso também. A alegria na tribulação era algo que Paulo tinha autoridade para ensinar. A alegria em meio às perseguições e adversidades. Até que ele faz um textão ali, no capítulo 11 de 2 Coríntios, que até ele chega a dizer assim, ele está endereçando aquilo principalmente a falar dos superapóstolos, aqueles que desfaziam, menosprezavam a palavra ensinada e pregada por ele, a doutrina, né? Ele chega a dizer, são seguidores de Cristo? Eu mais ainda. Eu mais ainda. Foi isso que ele enfrentou em Filipos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Jesus também se regozijou em meio à tribulação. Ele não levou em conta a vergonha da cruz pela alegria que estava proposta. Outra coisa também, eles encorajaram outras igrejas. O versículo número 7 diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
nós sempre encorajamos ou desencorajamos uns aos outros. Existem essas duas possibilidades, né? Paulo usava o exemplo das igrejas da Macedônia para encorajar a igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios 8, do 1 ao 8, a gente vai ver isso. Embora os crentes fossem novos, eles estavam sendo para outras igrejas encorajadores. As igrejas não estão competindo umas com as outras aqui. Elas estão apoiando e encorajando umas às outras. A igreja presbiteriana Betel, seus membros, tem encorajado outros irmãos ou outras igrejas em nosso presbitério, por exemplo. Infelizmente, alguns trabalhos se encontram muito parados, né? Como, por exemplo, o MP, né? Nem existe mais aqui, por conta do posicionamento de alguns irmãos jovens, então não existe mais isso. Com isso, o contato com outras igrejas é mínimo. E às vezes, como nós estávamos falando no início da pregação, sabendo que existe uma imprecisãozinha, nós não conseguimos ser mais companheiros da igreja irmã e assim influenciar, ensinar, corrigir, polir o posicionamento teológico dos nossos irmãos. Então tem algumas práticas que nós passamos a ter, que se a gente passa a ter, nós devemos consertar por outro lado. Nós devemos sim ter proximidade com os nossos irmãos. Eu sou amigo de alguns pastores no presbitério. Tem um que eu gosto mais dele. E eu falo declaradamente, pastor Benício, eu amo aquele pastor, ele é gente boa demais, e ele conversa abertamente muitas coisas comigo. Mas como eu tenho influenciado a vida dele e da igreja dele? Eu tenho me aproximado ou somente me distanciado? Assim como as igrejas aqui, elas encorajavam as outras, e aquilo que eles vinham imitando do apóstolo Paulo, dos seus cooperadores, e imitando de Cristo, e assim ensinavam, nós deveríamos fazer da mesma forma também. O que vamos temer se nós cremos que seguimos o evangelho correto e verdadeiro? Se a pregação da palavra de Deus fiel atrai eleitos. Nós temos esse exemplo nas Escrituras e temos exemplo aqui também. Como já disse em outras pregações, as nossas ações evangelísticas são zero. Mas o Senhor envia irmãos de todos os cantos da cidade por causa da pregação do evangelho. Então, com os nossos irmãos de igrejas parceiras e de presbitério, nós deveríamos fazer do mesmo jeito, já que somos detentores dos oráculos, não é? Então vamos cooperar, colaborar, influenciar e encorajar nossos irmãos. Isso nos leva para o versículo de número 8. Já que devemos nos aproximar de outras localidades, outras igrejas, principalmente as nossas igrejas irmãs de placa, no caso as presbiterianas, né? É o versículo número 8 que nos leva o terceiro ponto, que seria um povo missionário. Versículo 8, a palavra de Deus diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meu Deus,
Que fantástico! Coisa, já pensou? O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, esse que até hoje, se fizesse uma eleição, qual o apóstolo? É o Paulo, desbravador. Ele chega, evangeliza a igreja, doutrina a igreja, 3 semanas. Aí depois a igreja está evangelizando e doutrinando também, imitando a fé, de tal forma que quando ele vai conversar com o povo falando tudo corretamente, segundo a fé que foi entregue uma vez por todas as pessoas, exatamente igual. Já pensou uma coisa dessa, meus irmãos? Que coisa mais fantástica! Eles foram recebedores da palavra de Deus, no versículo de número 5 a gente viu isso. E transmissores da palavra de Deus. Recebem e depois transmitem essa palavra. Como eu digo, às vezes, nós somos craques em conversar sobre filmes, seriados ou coisas parecidas. E passamos a aprender tudo sobre aquele seriado, aquele personagem, e falamos uns para os outros. Por que nós não fazemos o mesmo com o Evangelho da salvação? Que dificuldade é essa? Eles não tiveram esse tipo de dificuldade. Eles receberam e eles transmitiram a palavra de Deus. Cada crente e cada igreja local deve receber e transmitir a palavra de Deus. É por isso que existe uma prática que deve ser feita, que era puritana e deve ser nossa sempre. A pregação que está sendo pregada pela manhã e pela noite aqui, não importa se é o pastor Aldenor, se é o presbítero Vicente, se é o nosso irmão Alex, ela deve ser durante toda a semana repensada, às vezes reassistida, e os pontos que foram anotados devem muitas vezes virar até pontos de momentos devocionais, para assim transmitir aquilo que foi recebido. A palavra repercutiu aqui significa soar como uma trombeta. Eles não estavam tocando suas próprias trombetas como faziam os fariseus. Não. Estavam trombeteando da parte de Deus as boas novas do Evangelho. Por todo lado, Paulo ia e as pessoas falavam para ele acerca da fé dos Tessalonicenses. Todo lugar que ele ia, ele ouvia falar. Imagine a alegria do apóstolo Paulo, porque os apóstolos tratavam as igrejas que eram fundadas, as pessoas como fininhos, como diz João, fininhos, filhos na fé. Imagine a alegria do nosso Senhor Jesus com tudo isso. A outra coisa, e o outro ponto, quarto e último ponto, seria um povo expectante. Vamos ler aqui o versículo de número 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A operosidade da fé mostrou que eles eram um povo eleito. Um povo que se voltou dos ídolos para Deus. A abnegação do amor fez deles um exemplo e modelo de crente entusiasmados.
que estavam prontos a viver o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Receberam a palavra, viveram o Evangelho, porque eles pregavam essa palavra, essa boa nova. A firmeza da esperança fez dele um povo expectante, olhando para o retorno de Cristo. Aí, mais uma vez, para quem pensa que a escatologia é besteira, ou não deveria ser estudada, ela deve ser estudada e deve ser crida. Devemos sempre estar visando o retorno de Cristo também, e devemos estar ligados nos sinais dos tempos. O pastor ordenou hoje pela manhã, ele tocou nesse detalhe mais uma vez, na leitura natural do texto, na liturgia do culto, e falou sobre a pregação do Evangelho, o avanço da pregação do Evangelho. Devemos estar ligados nesses detalhes, nos sinais dos tempos, e muitas vezes nós não pensamos nisso, porque não cuidamos muitas vezes em estudá-los. Eles olharam para a segunda vinda de Cristo com expectativa. Ela representa a consumação da nossa salvação. Ela representa o livramento da ira vindoura. O Apocalipse fala até da questão de um restante, ou seja, da taça da ira de Deus sobre o povo inimigo. Nós não vamos sofrer isso. Inclusive no Apocalipse tem um momento que vai sofrendo todo mundo, mas tem um momento em que o povo de Deus é livre daquele sofrimento. Sofra sozinho aqueles que não creem em Cristo. Isso irá acontecer. Quando eles adoravam ídolos, eles não tinham esperança. Mas quando eles creram no Senhor Jesus, confiaram no Cristo, eles passaram a ter uma viva esperança. As pessoas sem Cristo são pessoas sem esperança. São sem esperança nenhuma vivendo nesse mundo. É por isso que há aquela dificuldade de entender um cristão está em depressão. É complicado. Realmente é complicado. Existe, mas é complicado. Isso a gente sabe que vem do descontentamento. O não contentamento em Deus só pode fluir disso. O Deus vivo nos deu uma viva esperança. O Monte Olimpo, ele estava lá a 80 quilômetros de Tessalônica. Havia muitos deuses, muitos ídolos. Eles abandonaram esses ídolos e se voltaram para o Deus vivo. Seus olhos foram abertos e eles viram que seus ídolos eram vãos. Não valiam nada. Outra coisa é a palavra aguardardes, aqui do versículo de número 10, E para aguardardes dos céus o Filho, significa esperar alguém com felicidade, paciência, confiança e expectativa. Isso significa que a pessoa salva está preparada para a volta do Senhor Jesus. Lembra daquela citação em outras pregações passadas de John Wesley? O que você faria se soubesse que o Senhor Jesus voltaria hoje? Ele continuaria fazendo aquilo que eu faço há muitos anos, há muitos dias, todos os dias. Quando aguardamos certo visitante,
o que é que nós fazemos? Já deixamos tudo preparado, né? Nós homens, né? Sabemos que nossas esposas, quando sabem que vai receber uma visita aí, a casa, o negócio, as mulheres botam quente mesmo para deixar a casa a mais organizada, limpa e cheirosa possível para receber a visita. Até nós homens fazemos isso. Ou não? Tem algum diferente aqui? Claro que não. É desse jeito. Então, quando aguardamos esses visitantes, já deixamos tudo preparado para a sua chegada. Aguardar envolve atividade e perseverança. Nós falamos e sempre dizemos a questão dos sinais dos tempos, mas nós não aguardamos os sinais, nós devemos aguardar Cristo. Vou ficar aguardando o sinal aqui para mim ser o mais ligado. Não, a gente aguarda Cristo. A gente tem que saber dos sinais, mas devemos aguardar Cristo. Nós temos e estamos aguardando o Salvador. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Receberemos novos corpos e seremos como Ele. Outra coisa é que a expectativa da segunda vinda é um grande estímulo para ganhar vidas para Cristo. É um estímulo à estabilidade cristã. É um grande conforto no sofrimento. É um grande encorajamento para as vidas piedosas. Só que ele é um verdadeiro terror para aqueles que não estiverem preparados. E os preparados, meus irmãos, sempre serão os eleitos. Sempre serão os eleitos. Como nós vimos nos 4 pontos dessa pregação, um povo eleito, ele é um povo exemplar, como é aqui. Um povo eleito é um povo missionário. E esse povo eleito, ele tem a expectativa correta no Senhor. Corretíssima no Senhor. É triste quando as igrejas deixam de pregar, aguardar e viver a doutrina da segunda vinda de Cristo. É triste quando ela não vive nessa esperança e nessa expectativa. O que toda igreja deveria ser é também o que cada crente deveria ser. Somos um corpo. Então, o que cada um deve ser, a igreja também deve ser. Eleito, nascido do alto, nascido de novo, regenerado, ele deve ser exemplar, imitando as pessoas certas. Às vezes a gente também demoniza demais o sujeito que imita o outro, né? A gente fala muito isso em relação, por exemplo, à igreja universal do reino de Deus, os pastores todos tendo aquela voz rouca, a imitação de estilo, de pregar ou coisa assim, chega a ser uma comédia verdadeira aquilo ali. Mas aqui a imitação que está falando é de estilo de vida, ética, obediência à palavra de Deus, vida correta diante de Deus, e imitar a pessoa correta e a grande de todas, o Senhor Jesus. Missionário, porque deve compartilhar o evangelho com os outros. Não é para receber a palavra e ficar para nós, não. É receber e ser os verdadeiros despenseiros da palavra de Deus, desse alimento que nós recebemos. E expectante, sempre olhando diariamente para o breve retorno de Cristo. Devemos pensar assim, esse breve.
Até porque tem uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Corremos o risco de sair daqui e um de nós ser vitimados com a morte. Aí Cristo voltou. Aí, viu, de qualquer jeito. Tem até tem até uma música assim, amanhã pode ser muito tarde, né? É aquela mensagem bem terrorista mesmo, o cara que não quer crer no Senhor Jesus, cara, rapaz, tu não crê logo aqui, meu irmão, se tu morrer, tchau. Aquela coisa, né? Aí deve-se ser expectante, olhando diariamente para o breve retorno de Cristo. Então, meus irmãos, é tempo de fazermos um balanço de nossa vida. Como tem sido o nosso estilo enquanto igreja? Como temos vivido? Somos um povo eleito? Se somos, devemos ser exemplar, devemos ser missionários e devemos ser expectantes em relação à volta de Cristo. Que o Senhor Jesus nos faça viver a sua palavra. E gosto muito de falar de grandes exemplos que existem na palavra de Deus, de pessoas, de homens. Geralmente a gente vê Paulo, mas a gente deixa de observar pequenas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, que foi dito, como Estevão, como José de Arimateia mesmo, homem que usou toda a sua riqueza e usou o que tinha ali. Filemon, que perdoou alguém que o roubou, e muitos outros. Mas aqui nós temos uma igreja exemplo, e aqui quem está ouvindo a palavra é toda a igreja. Portanto, toda a igreja deve imitar essa igreja. Ela deve agir como eleita de Deus, como a senhora eleita, como diz o apóstolo João em sua carta. Que o Senhor nos encoraje e nos faça viver a sua palavra para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar agora nesse momento. Deus amado, ó Senhor, Criador de tudo, muito obrigado pela Tua palavra, e que em nome de Jesus possamos viver segundo a Tua vontade. A Tua vontade sempre é a mais formosa, sempre é a melhor, sempre é a mais prazerosa. Em nome de Jesus, nos guia e nos guarda de todo mal, e nos dá toda a intrepidez possível. Amém.